A primeira vez que entrei na casa dos Medina, senti um arrepio na espinha. Era uma mansão enorme, de mármore branco, com janelas que iam do chão ao teto, refletindo a luz dourada do entardecer de Belo Horizonte. Tudo parecia perfeito à primeira vista, mas eu sabia que o brilho exterior escondia algo muito mais sombrio. Gustavo Medina, o chefe da família, me cumprimentou com um sorriso calculado, enquanto Camila, sua esposa, mal levantou os olhos para me ver. E foi naquele instante, enquanto eu olhava para aqueles dois estranhos que controlavam meu futuro, que algo em mim mudou. Eu não sabia o quanto minha vida estava prestes a se entrelaçar com os segredos daquela família. Tudo começou de forma inocente. Eu, uma jovem de 23 anos, criada na simplicidade do interior de Minas Gerais, não estava acostumada a tanto luxo. Meu trabalho era cuidar dos gêmeos, Pedro e Paulo, de apenas 7 anos, crianças que viviam cercadas por tudo o que o dinheiro podia comprar, mas carentes do que mais importava: amor e atenção. Eles corriam pela casa, como pássaros em uma gaiola dourada, sem direção e sem propósito, procurando alguém que realmente os enxergasse. Eu logo me tornei essa pessoa. O apartamento era um labirinto de corredores intermináveis, salas impecavelmente decoradas com obras de arte caríssimas, mas que não tinham vida. Tudo ali era frio, impessoal, como os próprios Medina. Gustavo era o tipo de homem que você sentia que precisava ficar longe. Seus olhos, sempre atentos, calculavam cada movimento, como se estivesse avaliando o valor de cada um ao seu redor. Camila, por outro lado, parecia uma sombra. Era uma mulher belíssima, com uma beleza que antes devia ser impressionante, mas que agora estava desbotada, consumida por algo que eu ainda não compreendia. Eu comecei a perceber a distância entre eles logo nas primeiras semanas. Gustavo mal olhava para a esposa, e Camila parecia sempre distante, como se estivesse presa em algum lugar que ninguém conseguia alcançar. Mas foram os gêmeos que realmente me abriram os olhos. Pedro e Paulo eram tão perceptivos quanto crianças podiam ser, e entre risadas e sussurros, começaram a revelar detalhes que eu jamais imaginaria. Pequenos segredos que, com o tempo, se tornariam um quebra-cabeça muito mais complexo e perigoso do que eu poderia antecipar. E foi assim que tudo começou. Ali, naquele luxuoso apartamento em Belo Horizonte, cercada de riquezas, mas sufocada pelos mistérios que se acumulavam a cada novo dia. Eu sabia que havia algo errado, mas o que eu não sabia era que esse seria apenas o início do fim. A vida dentro da casa dos Medina seguia uma rotina estranha. Gustavo estava sempre ocupado, envolvido em reuniões ou viagens de negócios misteriosas, enquanto Camila se fechava cada vez mais no seu próprio mundo, deixando Pedro e Paulo aos meus cuidados. Eu não sabia como aquilo ainda funcionava. Era uma família à beira do colapso, mas de alguma forma mantinham as aparências, como se o medo de deixar cair a máscara fosse maior do que qualquer sentimento de verdade. Os gêmeos eram o único alívio naquela casa pesada. Apesar de serem apenas crianças, eles já haviam aprendido a esconder seus próprios medos atrás de risos inocentes. Mas às vezes, eles se esqueciam de disfarçar. Em certos momentos, Pedro e Paulo falavam como se eu não estivesse ali, como se as paredes da mansão fossem seguras o suficiente para guardar seus segredos. E foi em um desses momentos que ouvi o primeiro sussurro que me tirou o fôlego. "Por que o papai está sempre bravo?" perguntou Paulo enquanto brincava com um carrinho no chão. Pedro olhou para ele e respondeu baixinho, sem perceber que eu estava ouvindo. "Ele esconde coisas que ele não quer que a gente saiba." Minhas mãos tremeram ao dobrar a roupa dos meninos. A princípio, tentei me convencer de que eram apenas divagações de crianças, algo sem importância. Mas com o passar dos dias, os sussurros se tornaram mais frequentes e mais detalhados. Pequenas informações desconexas, mas suficientes para me deixar alerta. Eles sabiam mais do que deveriam, e eu não tinha dúvidas de que Gustavo também. Certa noite, depois de colocar os gêmeos para dormir, me sentei no sofá da sala, olhando para a imensidão daquele apartamento silencioso.
Tudo estava impecável, mas vazio. Não havia calor. Não havia amor. Era como se a casa fosse apenas um cenário, um teatro de ilusões, onde cada personagem desempenhava seu papel. E eu estava começando a perceber que o meu papel ali poderia ser muito mais arriscado do que eu imaginava. Naquela mesma noite, Pedro teve um pesadelo. Eu ouvi o choro abafado e fui rapidamente até o quarto deles. Ele estava sentado na cama, os olhos arregalados, e Paulo, ao seu lado, tentava consolá-lo. Quando me aproximei, ele apenas murmurou, em meio às lágrimas. Ele disse que vai nos deixar. Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. Quem? Gustavo? Eu sabia que ele era distante, mas será que ele estava planejando algo pior? Minha mente começou a correr em 1000 direções, tentando ligar os pontos. Gustavo não era apenas um pai ausente. Ele era algo mais. A frieza nos olhos dele, os sussurros das crianças, o vazio nos olhares de Camila. Tudo estava conectado, mas eu ainda não conseguia ver a imagem completa. Tentei acalmar Pedro, abraçando-o enquanto sussurrava palavras de conforto. Ele não vai deixar vocês, querido. Está tudo bem. Estou aqui. Mas por dentro, eu duvidava das minhas próprias palavras. Nos dias que seguiram, comecei a observar mais de perto o comportamento dos gêmeos. Quando Gustavo estava em casa, a tensão aumentava. Eles ficavam quietos, como se temessem que qualquer palavra errada pudesse desencadear algo ruim. Camila, por outro lado, parecia completamente alheia a tudo. Ela passava os dias trancada no quarto, saindo apenas para tomar remédios ou para fazer presença em algum evento social com Gustavo. Eu me perguntei como ela conseguia viver daquele jeito, fingindo que nada estava desmoronando ao seu redor. Foi numa tarde, enquanto estávamos no parque próximo ao apartamento, que Paulo, o mais falante dos dois, soltou algo que me fez parar de respirar por um segundo. "Papai tem uma mala cheia de dinheiro no armário", ele disse casualmente, como se estivesse comentando sobre um brinquedo novo. "Ele esconde lá e fala pra gente não contar pra ninguém." Meu coração disparou. Dinheiro escondido? Por que Gustavo teria uma mala de dinheiro trancada no armário? Aquilo não fazia sentido. Um homem como ele, com tudo o que possuía, não precisava esconder dinheiro, a não ser que houvesse algo muito errado. Senti um frio na espinha. Será que estava começando a entender o que acontecia de verdade naquela casa? "Vocês já viram essa mala?" Perguntei, tentando soar o mais casual possível, enquanto meus olhos examinavam os rostos inocentes dos gêmeos. "Sim", Pedro respondeu, um tanto relutante. "É grande e ele sempre tranca no armário quando a gente está perto. Ele diz que é segredo." Um segredo. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Não era um segredo qualquer, isso era óbvio. Aquele homem estava escondendo mais do que apenas dinheiro. E as crianças, inocentemente, estavam me dando pistas sem nem perceber. Eu sabia que estava me aproximando de algo perigoso. Cada novo pedaço de informação que ouvia me levava mais fundo em um labirinto sombrio, e quanto mais eu descobria, mais clara ficava a percepção de que essa família estava sendo corroída de dentro para fora. Gustavo escondia algo grande, algo que colocava todos em risco, inclusive eu. Ainda assim, não podia abandonar os gêmeos. Eles confiavam em mim de uma forma que não confiavam em mais ninguém. Eu era o único porto seguro deles naquele mar de incertezas e segredos. Mas quanto mais eu me envolvia, mais eu me perguntava: até onde eu estava disposta a ir por aquelas crianças? Estaria pronta para enfrentar a verdade quando ela viesse à tona? Sabia que uma tempestade estava se formando no horizonte, e eu, sem perceber, já estava no olho do furacão. O silêncio daquela casa, antes tão reconfortante, agora me oprimia. Cada porta fechada, cada armário trancado, cada olhar esquivo de Gustavo me fazia sentir como se estivesse sendo observada, avaliada, testada. O que quer que fosse que Gustavo estava escondendo, logo seria revelado. E eu temia as consequências de estar tão perto dessa verdade.
Os dias que se seguiram após a revelação sobre a mala de dinheiro foram angustiantes. Não conseguia tirar da cabeça as palavras de Pedro e Paulo, e a sensação de que algo terrível estava para acontecer pairava no ar, como um temporal prestes a desabar. Eu continuava indo ao trabalho todos os dias, desempenhando minhas funções, mas agora com uma atenção muito maior aos detalhes. O comportamento de Gustavo, que antes eu já achava estranho, agora me deixava em constante alerta. Ele era imprevisível, e eu sentia que cada movimento dele carregava uma ameaça velada. Camila continuava distante, presa em seu próprio mundo. Seus passos ecoavam pelos corredores da casa como um fantasma, e quando nossos olhares se cruzavam, havia sempre algo indefinido em seus olhos, uma mistura de apatia e um pedido silencioso de ajuda. Eu a observava de longe, sentindo que, de alguma forma, ela sabia mais do que dizia. Às vezes, eu me perguntava se ela também era uma vítima, ou se estava ciente das atividades ilícitas do marido e simplesmente escolhia se esconder atrás de suas pílulas. O que me prendia naquela casa, mais do que qualquer obrigação financeira, era o laço que havia se formado entre mim e os gêmeos. Pedro e Paulo confiavam em mim como não confiavam em mais ninguém. Eu era o escudo deles contra a indiferença dos pais, e embora soubesse que a situação era perigosa, não podia abandoná-los. O amor que sentia por aqueles meninos crescia a cada dia, como se eu fosse a única coisa real em um mundo cercado por mentiras e ilusões. Certa tarde, enquanto brincávamos no quarto dos gêmeos, Paulo se aproximou de mim com uma expressão séria, algo incomum para uma criança de sua idade. "Luana, o que é lavar dinheiro?" Ele perguntou de repente, segurando um dos brinquedos nas mãos, sem olhar diretamente para mim. Meu corpo congelou por um instante, o coração acelerando no peito. O que uma criança de 7 anos sabia sobre lavagem de dinheiro? Respirei fundo, tentando manter a calma, e sorri, como se fosse uma pergunta inofensiva. "Por que você está perguntando isso, Paulo?" Minha voz saiu mais suave do que eu esperava. Ele olhou para Pedro, que estava ao lado, igualmente sério. "O papai falou disso ao telefone outro dia. Ele disse que estava limpando o dinheiro para que ninguém descobrisse." Eu me levantei lentamente, sentindo um peso esmagador sobre os ombros. Cada novo detalhe que eles compartilhavam parecia uma peça de um quebra-cabeça que revelava uma verdade muito mais obscura do que eu estava pronta para enfrentar. Gustavo não era apenas um pai frio ou um marido ausente. Ele estava envolvido em algo muito maior e mais perigoso do que eu havia imaginado. Mas o que eu poderia fazer? Denunciar? E perder meu emprego? Arriscar minha família e, ainda por cima, colocar as crianças em perigo? Era uma teia intrincada de mentiras, e eu estava presa no meio dela. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, encontrei-me vagando pelos corredores da casa, perdida em pensamentos. As obras de arte nas paredes, as esculturas, os móveis caros, tudo parecia de repente sem vida, como se o luxo não fosse mais capaz de disfarçar o vazio e o horror que viviam ali. Estava tão absorta em meus pensamentos que não ouvi os passos até que fosse tarde demais. "Você está bem, Luana?" A voz de Camila me surpreendeu, e eu me virei para vê-la parada à porta da sala de estar, com um copo de vinho nas mãos. Seus olhos estavam um pouco desfocados, e pela primeira vez, senti que ela estava mais presente do que costumava estar. Sim, só estava pensando nos meninos", respondi, tentando soar natural. Ela se aproximou lentamente, como se cada passo fosse um esforço. "Você cuida deles melhor do que eu jamais consegui", disse, sua voz embargada. "Eu vejo isso." Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Ela se sentou no sofá ao meu lado, e pela primeira vez desde que comecei a trabalhar ali, Camila baixou sua guarda. "Você sabe o que Gustavo faz, não sabe?" Sua pergunta foi direta, sem rodeios, e pegou-me de surpresa. Eu hesitei, mas antes que pudesse responder, ela continuou. "Eu sei. Eu sempre soube.
mas nunca consegui sair, nunca soube como. O silêncio que se seguiu foi pesado. Finalmente, eu sabia que Camila não era apenas uma figura passiva naquele cenário. Você sabe o que Gustavo faz, não sabe? Sua pergunta foi direta, sem rodeios, e pegou-me de surpresa. Eu hesitei, mas antes que pudesse responder, ela continuou. Eu sei. Eu sempre soube, mas nunca consegui sair, nunca soube como. O silêncio que se seguiu foi pesado. Finalmente, eu sabia que Camila não era apenas uma figura passiva naquele cenário. Minha mente rodava. A revelação de Camila apenas confirmava o que eu já suspeitava. Mas ouvir isso da própria esposa dele tornava tudo muito mais real, muito mais perigoso. Eu estava envolvida até o pescoço, e mesmo sem querer, agora fazia parte desse jogo de intrigas e mentiras. Camila, você precisa sair daqui, fazer isso pelos meninos. Eu disse, sentindo um nó na garganta. Ela balançou a cabeça com um sorriso triste. É tarde demais para mim, Luana, mas não é para eles, nem para você. Quando ela se levantou e voltou para o quarto, eu fiquei sozinha, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre mim. A cada novo dia, Gustavo ficava mais desconfiado, e o comportamento dos gêmeos revelava que sabiam muito mais do que qualquer criança deveria saber. Eu não podia mais ignorar. Estava presa entre o amor que sentia por aquelas crianças e as mentiras que me cercavam. O que aconteceria quando a verdade viesse à tona? E mais importante, até onde eu estava disposta a ir para proteger aqueles meninos? A única coisa que sabia era que a hora de decidir estava se aproximando rapidamente. E quando chegasse o momento, não haveria mais volta. Naquela noite, após a conversa com Camila, fiquei acordada por horas. As palavras dela ecoavam na minha mente, como um alerta de que o fim estava mais próximo do que eu imaginava. Camila, por mais frágil e quebrada que parecesse, sabia muito mais do que havia dito. E agora eu estava envolvida de uma maneira que não poderia mais ignorar. Gustavo era uma ameaça real, não só para ela, mas para mim e para os gêmeos. E de alguma forma, eu sabia que precisávamos agir. Mas o quê? Como duas mulheres, uma babá e uma esposa quase invisível, poderiam confrontar um homem tão poderoso e perigoso? Os dias passaram como um borrão. Eu continuava cuidando dos gêmeos, observando cada movimento de Gustavo, esperando que ele cometesse algum erro. Mas ele era meticuloso. Cada palavra, cada gesto, tudo parecia calculado para manter a fachada de um homem de negócios bem-sucedido e pai de família exemplar. Só que, por trás daquela máscara, eu podia sentir a frieza, a indiferença com tudo e todos ao seu redor. Foi numa manhã, enquanto eu estava no quarto dos meninos, arrumando as roupas deles, que Camila apareceu novamente. Dessa vez, ela estava sóbria, o rosto pálido, mas determinado. Fechei a gaveta e me virei para encará-la, esperando pelo que ela teria a dizer. Eu estive pensando, começou ela, a voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. Eu não posso continuar desse jeito. Não posso mais fingir que está tudo bem. Seus olhos encontraram os meus, e eu soube naquele momento que algo havia mudado nela. Você e eu precisamos fazer alguma coisa. Ele não pode continuar com isso. Minha primeira reação foi de choque. Durante todo o tempo em que a observei, nunca pensei que Camila tomaria uma atitude. Ela parecia tão presa em seus próprios medos e arrependimentos, mas ali estava ela, de pé, com a determinação de uma mulher que finalmente reconhecia o perigo real ao seu redor. Eu não sei o que fazer, confessei, sentindo o peso da responsabilidade. Se falarmos alguma coisa, Gustavo vai destruir a gente. E se eu for embora, eles vão ficar sozinhos. Eu sei, ela respondeu, seu rosto carregando o fardo de anos de silêncio. Mas se não fizermos nada, ele vai nos destruir de qualquer jeito. E as crianças, ele não liga para elas, Luana. Eu já vi isso. Ele só está preocupado com o próprio poder, com o dinheiro. Camila estava certa. Gustavo não era um homem que deixaria pontas soltas, e nós éramos exatamente isso. Pontas soltas em sua teia de mentiras.
Sabíamos demais, e ele não pensaria duas vezes antes de nos eliminar se sentisse que estávamos em seu caminho. Precisávamos ser mais espertas. Começamos então a planejar. Aos poucos, Camila foi se abrindo mais, revelando detalhes sobre as transações ilegais de Gustavo, os contatos que ele mantinha com figuras poderosas e corruptas. Eu fazia anotações mentais, absorvendo tudo, sabendo que aquela era a nossa única chance de proteger os gêmeos, e a nós mesmas. João, o zelador do prédio, também entrou na conversa, relutante no início, mas convencido pela urgência da situação. Ele sabia de mais do que aparentava, sempre discreto, sempre observando. Ele não confia em ninguém. João disse num sussurro enquanto conversávamos na pequena sala de manutenção do prédio. Mas está ficando cada vez mais descuidado. Há muita coisa em jogo. O plano começou a tomar forma. Precisávamos reunir provas, evidências suficientes para incriminá-lo, antes que ele conseguisse fugir do país. Camila sabia onde estavam os documentos mais comprometedores, mas o risco de pegá-los era enorme, e o tempo não estava ao nosso favor. Cada dia que passava, Gustavo parecia mais desconfiado, como se soubesse que estávamos tramando algo. Eu sabia que havia um caminho longo e perigoso pela frente, mas pela primeira vez desde que entrei naquela casa, senti uma fagulha de esperança. Não estávamos sozinhas. Camila e eu, duas mulheres com muito a perder, formamos uma aliança improvável, movidas pelo amor que tínhamos pelos gêmeos e pelo desejo de liberdade. Mas no fundo eu sabia, Gustavo estava à espreita, e se falhássemos, não haveria uma segunda chance. Os dias que se seguiram ao início do nosso plano foram de pura tensão. Cada passo que eu dava dentro daquela casa parecia pesado, como se as sombras que cercavam os Medina se intensificassem, engolindo tudo ao nosso redor. Camila e eu não conversávamos muito em público. Temíamos que Gustavo percebesse alguma coisa. Ele já estava mais atento, seus olhos fixos em mim por mais tempo do que o habitual, como se desconfiasse que eu soubesse mais do que deveria. O silêncio nas refeições era tão denso que podia ser cortado com uma faca, mas nem assim ele soltava qualquer pista. Gustavo era perigoso porque era controlado. Ele sabia jogar com o tempo, e isso me apavorava. Foi numa manhã ensolarada, mas com um ar tão pesado quanto antes, que Camila me chamou até o escritório de Gustavo enquanto ele estava fora. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Ela havia encontrado algo, uma prova concreta, algo que poderíamos usar contra ele. Quando entrei no escritório, o lugar onde Gustavo passava tantas horas, tudo parecia um cenário de um jogo que não compreendia por completo. As estantes cheias de livros de capa dura, quadros de arte caríssimos, uma mesa de mogno impecável. Tudo era frio e impessoal, uma representação exata de quem ele era. "Está aqui", disse Camila com um sussurro. Ela abriu a gaveta da mesa e puxou uma pasta grossa, de couro, com documentos encadernados de forma cuidadosa. Seu rosto estava tenso, os lábios pressionados, como se soubesse o peso do que segurava. Esses são os contratos, transferências bancárias, registros de negócios ilegais. Está tudo aqui. Olhei para os papéis, incapaz de acreditar. Ali, diante de mim, estava a chave que poderia derrubar Gustavo. Eu sabia que com esses documentos poderíamos acabar com ele, expor sua rede de corrupção e, mais importante, proteger os gêmeos. Mas também sabia que aquele era o momento mais perigoso de todos. Se Gustavo descobrisse que esses papéis haviam sido mexidos, tudo estaria perdido. "Precisamos ser rápidas", eu disse tentando manter a calma. "Ele pode voltar a qualquer momento." Camila assentiu, e começamos a tirar cópias dos documentos. Cada página virada era como um pulsar de adrenalina, a certeza de que estávamos prestes a cruzar uma linha sem volta. Eu sentia o suor frio escorrendo pela minha nuca, o coração acelerado. João, o zelador, estava nos ajudando a organizar os arquivos em um esconderijo seguro. Tudo precisava ser perfeito, ou Gustavo nos descobriria. Porém, mesmo com todo o cuidado, algo parecia errado.
Era uma sensação crescente de que estávamos sendo observadas, de que Gustavo estava mais perto do que imaginávamos. Voltei para a casa naquela noite, depois de um longo dia, com a sensação de que ele sabia de algo, embora não demonstrasse. Cada vez que ele passava por mim, o silêncio entre nós parecia se intensificar, como se ele estivesse apenas esperando o momento certo para agir. Uma semana se passou assim, com Camila e eu andando sobre o fio de uma navalha. Os gêmeos, inocentes e alheios ao caos que crescia ao redor, continuavam com suas brincadeiras e segredos. Mas Paulo, sempre mais perceptivo, me olhou uma tarde e disse: "Papai está bravo, não está? Ele anda diferente." Aquelas palavras me gelaram por dentro. As crianças sentiam o perigo, mesmo que não compreendessem sua extensão. Eu sabia que se Gustavo estava mudando de comportamento, era porque o cerco estava se fechando, e nós precisávamos agir rápido. Então, numa noite em que Gustavo saiu para uma reunião de negócios, Camila e eu nos encontramos novamente no escritório. João estava lá, nos ajudando a organizar os últimos detalhes para expor os crimes de Gustavo. O plano era simples: enviar as cópias dos documentos para uma fonte segura fora do país, garantindo que, mesmo que algo acontecesse com a gente, a verdade viesse à tona. Tudo parecia estar indo bem. Até que a porta do escritório se abriu de repente. Meu coração parou. Gustavo estava ali, parado à porta, observando tudo com um olhar inexpressivo, mas perigoso. O tempo pareceu parar. Seus olhos passaram lentamente de mim para Camila, depois para João. Ele não precisou dizer nada. Nós sabíamos que ele tinha descoberto. "Vocês acham que eu sou estúpido?" Ele finalmente disse, sua voz calma, mas carregada de ameaça. "Acha que eu não percebi o que está acontecendo debaixo do meu nariz?" Camila deu um passo para trás, como se fosse se desintegrar ali mesmo. Minha mente estava em pânico, tentando encontrar uma saída, uma desculpa, qualquer coisa que nos tirasse daquela situação. Mas Gustavo não estava ali para ouvir mentiras. Ele já sabia o suficiente. "Vocês mexeram onde não deviam", ele continuou, caminhando lentamente pelo escritório. "E agora? Vão ter que lidar com as consequências." Olhei para Camila, que estava prestes a desmoronar. Ela havia segurado as pontas até ali, mas o medo de Gustavo era algo que a paralisava. E eu sabia que, se não agíssemos logo, não haveria escapatória. O olhar de João encontrou o meu, e em silêncio, concordamos que o momento de agir era agora. Com uma rapidez que nem eu sabia que tinha, peguei a pasta dos documentos e corri para a porta. Gustavo tentou me parar, mas João se colocou no caminho dele. "Vá, Luana!" ele gritou. Corri pelos corredores da mansão, o coração martelando no peito, sem olhar para trás. Sabia que naquele momento não havia mais volta. A verdade, tão temida, estava finalmente nas sombras, prestes a ser revelada. Enquanto eu corria pelos corredores escuros da mansão, a pasta com os documentos apertada contra o peito, meu coração batia tão forte que parecia que iria explodir a qualquer momento. Meus passos ecoavam pelo mármore frio, e o som da respiração acelerada de Gustavo, logo atrás de mim, era como uma sombra que não me deixava escapar. João tinha tentado segurá-lo, mas eu sabia que isso não o pararia por muito tempo. Ele sempre foi rápido, calculista, e agora eu estava no centro do furacão que eu mesma ajudei a provocar. Minhas mãos tremiam, mas continuei correndo, subindo as escadas em direção ao quarto dos gêmeos. Minha única chance era conseguir um telefone e ligar para a polícia, algo que, por mais simples que parecesse, era quase impossível naquela casa, onde tudo estava sob o controle de Gustavo. Ele tinha o poder de fazer desaparecer qualquer coisa que ameaçasse seu império. E agora eu era essa ameaça. Quando cheguei ao andar superior, encontrei Pedro e Paulo sentados na cama, seus olhos arregalados com o som da confusão que vinha de baixo. O medo em seus rostos era palpável, e eu soube naquele momento que não importava o que acontecesse comigo. Eu precisava tirá-los dali,
Meninos, venham comigo agora! Minha voz era uma mistura de urgência e desespero. Eles não questionaram, apenas me seguiram, seus passos curtos e rápidos atrás de mim, enquanto eu os guiava para a saída de emergência nos fundos da casa. Mas antes que pudéssemos chegar à porta, uma voz firme e fria preencheu o ar. Você acha que vai conseguir fugir de mim, Luana? Gustavo estava parado no final do corredor, os olhos brilhando com uma raiva contida. A postura dele era rígida, mas o sorriso em seu rosto era um presságio de algo muito pior do que violência física. Ele sempre foi o tipo de homem que preferia controlar a situação sem levantar a voz. No entanto, agora, sua máscara estava começando a se desfazer. Eu empurrei Pedro e Paulo para trás de mim, tentando protegê-los com meu corpo, mas sabia que, naquela casa, Gustavo tinha todas as cartas na mão. Eu avisei você, não avisei? Ele continuou dando um passo à frente. Disse para você não se meter onde não devia. E agora olha onde estamos. Minhas mãos suavam, mas segurei firme a pasta de documentos. Aquilo era nossa única prova. A única coisa que poderia colocar Gustavo contra a parede. Se ele conseguisse recuperá-la, tudo o que fizemos seria em vão. Você não vai sair impune dessa, Gustavo. Eu disse, minha voz soando mais corajosa do que eu realmente me sentia. A polícia já sabe. Eles estão a caminho. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. Acha mesmo que pode me enganar, Luana? Eu controlo essa cidade. Você não tem para onde correr. O olhar dele me dizia tudo. Ele não acreditava em nada do que eu estava dizendo. Ele sabia que eu estava jogando minhas últimas cartas e que não havia ninguém a caminho. Mas o que ele não sabia era que Camila já havia mandado os documentos para alguém fora do país. João tinha saído com uma cópia. E mesmo que Gustavo não acreditasse, eu sabia que o cerco estava se fechando. Isso acaba agora, disse ele avançando. Foi nesse momento que a porta do quarto dos gêmeos se abriu com um estrondo, e Camila surgiu, ofegante, com uma determinação no olhar que eu nunca havia visto antes. Ela carregava algo nas mãos, algo que brilhou à luz fraca do corredor. Uma arma. Gustavo, chega! Ela gritou, apontando a arma diretamente para ele. Por um segundo, a surpresa tomou conta dele. Ele não esperava isso de Camila, a mulher que ele subjugou e ignorou por anos. Mas agora ela estava ali, na frente dele, com uma coragem que eu mesma duvidava que ela tivesse. Você não vai mais fazer isso com a gente. Não vai destruir a vida dos nossos filhos. Ela continuou, a voz trêmula, mas firme. Acabou, Gustavo. Você perdeu. Ele riu, um riso baixo e sem humor. Você acha que consegue me parar, Camila? Acha que consegue viver sem o meu dinheiro? Sem o meu poder? Camila deu um passo à frente, ainda com a arma apontada. Eu prefiro viver sem você a continuar presa nessa mentira. A tensão no ar era insuportável. Tudo parecia se mover em câmera lenta. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se Camila realmente seria capaz de atirar. Mas eu sabia que aquele era o momento decisivo. Ou tudo acabaria ali, ou nós três, eu, Camila e os gêmeos, seríamos consumidos pelas consequências. Gustavo deu mais um passo em direção a ela, desafiando-a com o olhar. Foi então que o som das sirenes, fraco ao longe, ecoou pelos corredores. A polícia estava finalmente chegando. O rosto de Gustavo mudou naquele instante. Pela primeira vez, ele percebeu que havia subestimado Camila, subestimado a nós. A confiança arrogante começou a desmoronar, e ele soube que não tinha mais controle. Você não vai mais me controlar, Camila disse baixinho, a voz dela agora firme e sem tremor. Quando os policiais entraram pela porta, Gustavo ainda estava ali, parado, seu olhar fixo em Camila, como se estivesse tentando entender como tudo havia desmoronado tão rápido. Eles o algemaram, e enquanto ele era levado, os gêmeos correram para os braços de Camila. Eu respirei fundo pela primeira vez em dias. A tempestade havia passado, mas as consequências estavam apenas começando.
As sombras que cercavam aquela casa finalmente se dissipavam, e a verdade, tão dura e dolorosa quanto fosse, havia emergido. Nós havíamos sobrevivido. Mas sabíamos que a vida nunca mais seria a mesma. Quando Gustavo foi levado pelos policiais, a casa dos Medina parecia diferente, quase irreconhecível. O silêncio que antes era opressor, agora se tornava um alívio. Mas o vazio que ficou no lugar de sua presença ameaçadora era tão profundo quanto o peso de tudo o que havíamos vivido. Enquanto assistia às luzes das viaturas desaparecerem na estrada, não conseguia evitar a sensação de que aquilo não era o fim. A sombra de Gustavo ainda pairava sobre todos nós. Os gêmeos estavam no quarto, abraçados a Camila, que, por sua vez, mantinha um olhar perdido, como se ainda não tivesse processado o que havia acontecido. A arma que ela segurara com tanto medo e coragem havia sido levada pelos policiais, mas a memória daquele momento de confronto permanecia nítida em meus pensamentos. Eu me perguntava se ela conseguiria seguir em frente depois de tudo, se aquele gesto de bravura não custaria mais caro do que imaginávamos. No dia seguinte, a casa estava em completo caos. O telefone não parava de tocar. Jornalistas cercavam a entrada e o advogado de Gustavo aparecia a cada hora, tentando entender a extensão dos danos. Por mais que tentassem abafar o escândalo, as provas estavam fora do alcance de qualquer suborno. Os documentos que Camila e eu havíamos copiado estavam agora nas mãos de quem importava, e Gustavo, o homem que controlava tudo e todos, estava prestes a perder tudo. Eu sabia que a queda de Gustavo seria rápida e brutal, mas também sabia que aquilo traria consequências para nós. A rede de contatos dele não era composta por pessoas comuns. Eram figuras poderosas, criminosos disfarçados de empresários, políticos que faziam questão de manter suas aparências intactas. Gustavo havia subestimado a força das provas, mas nós sabíamos que alguém, em algum lugar, ainda estava nos observando. Foi no meio desse turbilhão que Camila veio até mim, na manhã seguinte ao caos. Seu rosto estava marcado pelo cansaço. As olheiras profundas revelavam noites sem dormir. Ainda assim, havia algo novo nela. Uma força que eu nunca havia percebido antes. Luana, ela começou, sentando-se ao meu lado no sofá da sala de estar, o olhar fixo no chão. Eu sei que você poderia ter ido embora, poderia ter deixado tudo isso para trás, mas ficou por mim, por Pedro e Paulo. Eu balancei a cabeça, sentindo um nó se formar em minha garganta. Eu não podia abandoná-los, Camila. Eles precisavam de alguém. E você estava presa. Camila respirou fundo, as lágrimas brotando em seus olhos. Por muito tempo, me vi como uma prisioneira nesta casa, mas, no fundo, eu era uma cúmplice. Eu sabia o que Gustavo fazia, sabia que tudo ao meu redor estava manchado pelo dinheiro sujo, mas eu escolhi me esconder, fingir que estava tudo bem, por mim, por eles. Ela olhou para cima com os olhos marejados. Eu não mereço o perdão deles. E talvez nem o seu. Olhei para Camila e vi pela primeira vez, não a esposa troféu que sempre parecia deslocada naquele mundo de luxo, mas uma mulher profundamente marcada, que carregava cicatrizes de escolhas difíceis e arrependimentos profundos. Meu coração se apertou, mas eu sabia que não poderia julgá-la. Todos nós tínhamos nossas próprias razões para fazer o que fizemos. Camila, eu disse, quebrando o silêncio. Você salvou os meninos, enfrentou Gustavo. Isso é o que importa agora. O passado. Todos nós temos que carregar o peso dele, mas isso não define quem você é daqui para frente. Ela assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Não era o fim, mas era o início de algo novo. E ali, naquele momento, percebi que nossa batalha estava longe de terminar. Os dias seguintes foram um teste para todos nós. Gustavo, embora preso, ainda tinha influência e tentava de todas as formas evitar que as investigações avançassem. João, que havia sido fundamental para reunir as provas, desapareceu por alguns dias, temendo pela própria segurança. As ameaças eram reais,
e sabíamos que o que fizemos não seria perdoado facilmente por aqueles que estavam envolvidos nos negócios de Gustavo. Mas Camila e eu estávamos determinadas a seguir em frente. Em uma tarde chuvosa, enquanto eu cuidava dos gêmeos, tentando manter a rotina o mais normal possível para eles, Camila me chamou para o escritório. Havia algo em sua voz, uma urgência que me fez pressentir o pior. Quando entrei no cômodo, vi que ela segurava uma carta. O papel estava amassado e suas mãos tremiam ligeiramente. "É de Gustavo", ela disse, entregando-me a carta. Ele escreveu antes de ser levado. Senti um frio percorrer minha espinha. A letra dele era familiar, meticulosa como tudo o que fazia. Abri o envelope e comecei a ler. As palavras eram um misto de ameaça e despedida. Gustavo sabia que seu tempo estava acabando, mas mesmo assim, ele tentava manter o controle sobre nós. "Vocês acham que venceram", dizia o final da carta. "Mas isso é apenas o começo. Eu ainda tenho poder onde vocês nem imaginam. E quando menos esperarem, tudo o que vocês construíram vai desmoronar." As palavras eram como um veneno, infiltrando-se em meus pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que Gustavo estava blefando. O medo era sua arma, e nós, por tanto tempo, fomos suas vítimas. Só que agora, tínhamos a verdade do nosso lado, e ele não poderia mais nos manipular. "Ele não tem mais controle sobre nós", eu disse com firmeza, olhando para Camila. Ela assentiu, rasgando a carta em pequenos pedaços. "Ele não vai mais nos destruir." Foi nesse momento que compreendi que a verdadeira vitória não era expor Gustavo ao mundo, mas encontrar nossa liberdade. Pedro e Paulo, que tanto sofreram com o silêncio e a ausência emocional de seus pais, agora poderiam ter a chance de uma vida nova. E Camila, depois de anos de submissão, finalmente havia encontrado sua voz. Quando olhei para os gêmeos correndo pela sala, rindo como crianças normais, percebi que a sombra de Gustavo estava desaparecendo. Ele havia tentado destruir tudo à sua volta, mas no fim, o poder que ele tanto prezava foi o que o arruinou. A revelação final não era sobre os crimes dele, mas sobre o que nós nos tornamos depois de sobreviver a tudo. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos livres. Os dias que se seguiram à prisão de Gustavo trouxeram uma estranha sensação de liberdade. A casa dos Medina, antes sufocada pelos segredos e pelo medo, agora parecia respirar de novo. O silêncio opressor deu lugar ao som de risadas tímidas de Pedro e Paulo, que finalmente pareciam estar começando a viver como crianças normais. O peso que antes pairava sobre nós se dissolvia a cada dia. E aos poucos, aquela sombra que Gustavo havia deixado foi sendo apagada. Camila estava diferente. Ela andava mais leve, com um brilho nos olhos que eu jamais havia visto. Havia começado a se livrar dos remédios, lutando contra os demônios que a haviam aprisionado por tanto tempo. Ela era outra mulher, redescobrindo sua força, sua independência e, mais importante, seu amor pelos filhos. "Eu nunca pensei que poderia me sentir assim novamente", ela me disse uma tarde, enquanto tomávamos um café na varanda. A luz suave do entardecer iluminava seu rosto, e pela primeira vez, Camila parecia realmente presente. "Ainda vai levar tempo para reconstruir tudo, mas agora eu sei que é possível." Eu sorri, observando Pedro e Paulo brincarem no jardim. A transformação deles era palpável. Antes, eram crianças assustadas, sempre na defensiva, mas agora riam sem medo, seguros pela primeira vez. Foi então que me dei conta de como a vida deles havia sido marcada pela ausência emocional de Gustavo, pela frieza com que ele tratava tudo ao seu redor. Mas o passado não os definiria mais. "Você fez parte disso, Luana", Camila continuou, seus olhos se fixando nos meus com gratidão. "Sem você, eu não teria conseguido. Pedro e Paulo não estariam a salvo. Você trouxe luz para esta casa quando tudo parecia estar perdido." Suas palavras me pegaram de surpresa. Eu nunca havia pensado em mim mesma como alguém capaz de mudar a vida de outra pessoa.
Eu só fiz o que parecia certo. Mas olhando para aquela família, vendo o amor finalmente florescer entre Camila e seus filhos, senti que meu papel ali tinha sido maior do que eu imaginava. Era hora de seguir em frente. Eu sabia que meu tempo com os Medina estava chegando ao fim. A história deles, cheia de altos e baixos, reviravoltas e sofrimento, estava se encaminhando para um novo começo, e eu precisava encontrar o meu próprio caminho. O sonho de abrir minha creche, que havia sido adiado por tanto tempo, agora parecia mais real do que nunca. Na manhã em que fui embora, Pedro e Paulo me abraçaram com força, e Camila, com lágrimas nos olhos, sussurrou um "obrigada", cheio de significado. Ao fechar a porta da casa pela última vez, senti uma leveza que nunca havia sentido antes. O sol estava brilhando, e o futuro, pela primeira vez, parecia claro e cheio de possibilidades. Eu havia começado como uma simples babá, mas saía dali como alguém que fez a diferença, não só na vida daquela família, mas na minha própria. Era o começo de um novo amanhecer para todos nós. A verdade pode ser dolorosa, mas é sempre mais poderosa do que qualquer mentira. Às vezes, temos que perder o que mais tememos para finalmente encontrar quem somos. Em meio às sombras, a luz da verdade sempre prevalece.